Oi, gente, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, como é que todos nós estamos? Hoje nós estamos aqui na nossa primeira gravação da nossa mensagem, a mensagem pastoral. Estávamos até a data de ontem na Igreja Evangélica Emanuel fazendo lives diariamente a fim de alimentar o povo de Deus durante esse período tão difícil que nós passamos, que foi o período da pandemia. Mas a partir de agora, amados, nós vamos, nos dias em que nós não podemos estar mais, porque estamos voltando ao normal, então nos dias em que nós não podemos mais estar presencialmente, fazendo os nossos cultos, nós estaremos aqui trazendo uma mensagem edificante para a tua vida. E hoje nós queremos meditar no livro de 2 Reis, no capítulo 6 e no versículo 19, que diz assim: Então Eliseu lhes deu uma palavra de orientação. Não é este o caminho, nem é esta a cidade que procurais. Segui-me, que vos conduzirei ao homem que buscais. Mas ele os conduziu a Samaria. Ao entrar em Samaria, Eliseu orou: Yahvé, abre os olhos dessa gente para que vejam. E o Senhor abriu-lhes os olhos, e eles observaram que estavam dentro da cidade de Samaria. Amados, esse momento da vida de Eliseu, o profeta sobre quem recaiu a capa de Elias, e a quem o Senhor confiou esse ministério profético que havia iniciado, começado, entregue a Elias. Mas quando Elias foi arrebatado por carros e cavaleiros celestiais, Eliseu, que o perseguiu durante todo o tempo, era o seu jovem, e Eliseu desejava dar continuidade, ele sabia que estava sendo preparado para dar continuidade àquele ministério profético, e ele pediu a Elias que tivesse ou recebesse uma porção dobrada daquele espírito que estava em Elias. E Elias informou a ele que somente se ele visse o momento em que ele fosse levado aos céus é que ele receberia. E esse homem seguiu Elias com muita determinação. E no momento em que Elias foi arrebatado, Eliseu recebeu essa porção dobrada, que essa porção dobrada, ela fala da porção da primogenitura, ou seja, aquilo ou a herança que é deixada para o sucessor por aquele que foi herdeiro ou que era o detentor daquela promessa. E amados, aqui nesse momento, Eliseu, ele recebe uma mensagem, na verdade não foi nem uma mensagem, conta a palavra do Senhor que os sírios, eles estavam atrás ou perseguindo o povo de Deus. E quando o rei da Síria cercou toda a cidade, porque ele buscava saber quem estava trazendo informações para o rei de Israel, porque tudo que ele, o rei sírio, conversava dentro do seu palácio, chegava aos ouvidos do rei de Israel. E foi quando aqueles homens do seu exército, aquelas pessoas, os seus servos, na verdade, a palavra do Senhor diz, um de seus servos, contou a ele que não era nenhum espia de dentro do seu palácio, mas é porque o profeta Eliseu, que estava em terras israelitas, contava ao rei de Israel tudo quanto ele dizia em secreto. E o rei sírio, ele enviou o seu exército para ir buscar Eliseu. Informou-se de onde ele estava em Dotã,
E quando ele conheceu o local onde Eliseu se encontrava, ele mandou buscar Eliseu, enviou um grande exército para trazer Eliseu diante da sua face. No entanto, amados, aquelas pessoas que não conhecem o poder de Deus, quem não conhece aquele que está conosco, não tem noção de que existe um Deus que nos guarda. E muitas vezes nós, tal qual essas pessoas que não têm o entendimento espiritual do que é servir a Deus, nós também não estamos entendendo, não estamos vendo aquilo que está ao nosso redor. E nos desesperamos quando vêm as tribulações, nos desesperamos quando vêm as dificuldades, nos desesperamos quando os momentos difíceis aparecem, quando nos vemos cercados por todos os lados de problemas, de situações, e não apenas problemas nem situações, mas de perseguições que nós vivenciamos em nossas vidas. E nós, quando olhamos para aquilo que está nos sobrevindo, ou tudo aquilo que nos cerca, nós achamos que a nossa vida está perdida. Foi exatamente o que aconteceu com aquele jovem, o servo que acompanhava Eliseu. Ele disse: ai, meu senhor, o que haveremos de fazer? Um batalhão cercava toda a cidade de Dotã. Mas, amados, quem tem intimidade com Deus? Profeta do Senhor, aqui, Eliseu, ele sabia quem servia, e não apenas isso, ele recebeu essa porção dobrada do Espírito, a porção da primogenitura, a porção do Espírito de Deus que recaiu sobre ele para lhe dar continuidade àquela obra. E mesmo assim somos nós, quando o Senhor nos convida, quando o Senhor nos convoca, quando o Senhor nos comissiona para uma grande obra, ou para uma obra que Ele tem em suas mãos para distribuir para aqueles que o servem, Ele não apenas concede o dom, mas Ele cuida. E não apenas cuida, mas Ele revela. E revela para que nós possamos aquietar os nossos corações e sabermos que o Deus vivo está conosco. E quem serve o Deus vivo não se abala, permanece para sempre, como Davi sempre diz. Eu olho, eu elevo, eu ergo os meus olhos para os montes. De onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E a palavra do Senhor diz que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Essa passagem, esse salmo, fala exatamente do coração e do caráter de Eliseu. E Eliseu diz para o seu jovem, diz para aquele servo, ele disse: olha, não tenhas medo, porquanto são mais numerosos aqueles que estão conosco do que os que estão com eles. Amados, que revelação tão profunda. O que aquele jovem não percebia, o que aquele servo não percebia, era aquela visão que Eliseu estava tendo, que por trás do exército humano havia uma miríade, havia um exército guardando o povo de Deus. E aqui diz, em seguida, Eliseu orou e suplicou a Deus: Senhor, abre os olhos dele para que consiga ver. E na hora que os olhos dele foram abertos, o moço pôde enxergar a montanha coberta de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Na verdade, amados, quando aquele homem viu a montanha coberta de cavalos e de carros de fogo que rodeavam aquele profeta, ele entendeu que a proteção vem do Senhor. Amados, quando nós temos intimidade com Deus, nós também precisamos pedir ao Senhor que Ele abra os nossos olhos espirituais para que nós possamos entender, para que nós possamos ver
e ter essa convicção de que maior que está quem está conosco do que quem está lá fora. E aqui, quando aquele exército se aproxima, mais uma vez aquele homem ora a Deus e diz: Senhor, cega-lhe os olhos, para que não veja. E aquele exército entrou na cidade, aquele exército esteve com Eliseu, mas não conseguia ver, porque Deus havia cegado o entendimento. Amados, entendimento e visão espiritual são dons de Deus. Somente Deus pode nos conceder o privilégio de ver e compreender o que está por trás de todas as circunstâncias da vida. Quando nós temos essa confiança no Senhor e quando os nossos olhos são abertos, como Jesus fez com seus discípulos, que antes de ser assunto aos céus, a palavra do Senhor diz que quando Jesus começou a servir aquele pão, compartilhar mais uma vez o pão, eles tiveram os olhos abertos, amados, e tiveram um entendimento espiritual acerca da comissão, acerca de tudo aquilo, acerca de quem era verdadeiramente o Senhor Jesus. Assim mesmo é nas nossas vidas. Nós servimos a um Deus vivo e nós precisamos pedir: Senhor, abre os meus olhos. Senhor, mostra-me. Amados, por trás de cada circunstância da nossa vida, existe um Deus para fazer um milagre. Existe o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores, o Senhor dos Exércitos, que vem para guardar as nossas vidas. Nós precisamos somente entender qual seja a boa, perfeita, agradável vontade do Senhor nas nossas vidas, porque a palavra do Senhor nos diz que Ele converte o mal em bênçãos. Por quê? Porque o inimigo vem por um caminho, amados, mas o Senhor chega muito antes, porque a onipresença do Senhor faz com que o Senhor conheça todos os caminhos e saiba todas as coisas que estão para acontecer em nossas vidas e nos dirige os passos para que nós possamos nos manter firmes e para que possamos ser guardados pela sua poderosa mão, pela destra da sua mão. Mas aqui, amados, no momento em que Eliseu diz àqueles homens que eles estavam procurando a pessoa errada, no lugar errado, ele diz assim: olha, não é este o caminho, nem é esta a cidade que procurais. Segui-me, que vos conduzirei ao homem que buscais. Naquele momento, amados, Eliseu levou aqueles homens para dentro de Samaria. Aqueles homens não sabiam o que estavam fazendo, porque Deus cegou mais uma vez o entendimento. Deus fez com que eles não vissem, nem entendessem. Eu quero te dizer uma coisa: todo poder pertence ao Senhor. Ele confunde os homens e ele pega os homens nas suas próprias estutícias, os sábios na sua própria sabedoria, como diz lá em 1 Coríntios, para mostrar que todo o poder pertence a Ele. Deus tem o controle da tua vida. Deus tem o controle da minha vida. E tal qual esses homens, muitas vezes estamos no caminho errado, procurando o alvo errado, entrando na cidade errada, buscando a pessoa errada. E muitas vezes nós precisamos pedir ao Senhor que Ele abra o nosso entendimento. Mas para que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, nós precisamos abrir os nossos corações. Precisamos deixar que o Senhor guie os nossos passos. Quando esses homens se apresentaram, ou Eliseu se apresentou diante desses homens, ele disse: venham que eu vou levá-los para o lugar certo. E aqueles homens não contestaram. Por quê? Porque Deus estava guiando as palavras daquele homem, Eliseu. E Eliseu os levou para dentro de Samaria. Quando, amados, nós abrimos o nosso coração, quando, amados, nós deixamos nos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus, quando nós pedimos ao Senhor que Ele nos abra os olhos, quando nossos olhos são abertos e o Senhor, Ele nos mostra o caminho que devemos seguir, se nós estivermos preparados para seguir a orientação
do Senhor, a orientação de Deus para nos levar ao caminho certo. Esse caminho é um caminho de paz, esse caminho é um caminho de alegria, esse caminho é o caminho da vitória. Que hoje o Senhor possa abrir os nossos olhos, que nós hoje estejamos com os corações abertos e que nós permitamos que o Senhor nos guie. Que nós possamos nessa tarde, nesse dia, nessa noite, nessa manhã, não sei o horário que você está vendo essa mensagem, mas que nesse dia que se chama hoje, nesse momento que se chama agora, o Espírito Santo de Deus possa abrir o seu entendimento, abrir os seus olhos, para que você possa ver que maior é aquele que está com você do que o que está no mundo. Que nenhuma circunstância que esteja lhe atribulando, que nenhuma perseguição, que nenhuma dificuldade seja capaz de cegar o entendimento. Nesse momento nós vamos fazer uma oração. Senhor, abre o entendimento do teu servo. Senhor querido, vem nesse momento, abre os seus olhos espirituais. E tal qual tu fizeste através de Eliseu, abre o entendimento e os olhos desse homem, dessa mulher, dessa pessoa que aqui se encontra, recebendo essa palavra. E nesse momento, mostra-lhes o teu poder. Abre o entendimento da palavra. Abre o entendimento, Senhor, da visão profética. Que o teu nome seja glorificado e mostra-lhe qual é o bom, perfeito e agradável caminho que tu já preparaste para o teu servo, em nome de Jesus. Que o Senhor Deus possa ter nessa manhã, tarde ou noite, nesse momento, nesse agora, aberto os teus olhos espirituais e que o teu caminho seja de vitória e saiba, maior que está com você para resolver todo o problema, para te libertar de qualquer dificuldade, de qualquer opressão, do que aquele que está no mundo. Confia no Senhor, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, que todo mais ele fará. Amém?